Senhor nosso Deus, amado Pai, estamos mais uma vez diante da Tua presença e te agradecemos, meu Pai, muitíssimo por essa oportunidade. Vamos meditar na Tua palavra. Se tem uma coisa, meu Pai, que nos dá muito prazer, é estarmos envolvidos com as coisas do Senhor. E a Tua palavra, meu Pai, é algo que não só ilumina a nossa mente, mas nos preenche, nos dá direção, nos consola, nos conforta, nos anima, nos dirige. Faz tudo aquilo que nós precisamos, nos anima. Ela é exatamente, meu Pai, a tua presença na forma de uma linda carta de amor. Te agradecemos porque o Senhor permitiu que nós tivéssemos acesso a isso. Te agradecemos porque o Senhor nos dá liberdade de poder estudar a tua palavra. Nós te agradecemos, Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem deixado para nós, para a nossa edificação. Te peço, meu Pai, que cada uma de nós venha receber do Senhor exatamente aquilo que temos necessidade. Que o Senhor venha nos preencher, meu Pai, com aquilo que precisamos aprender, com aquilo que precisamos saber, para que a gente possa, meu Pai, tomar as atitudes mais acertadas. Para que serve um guia, meu Pai, se não for para dirigir os nossos pensamentos e as nossas atitudes? Então, que o Senhor venha ser eficaz nisso e que nós tenhamos, meu Pai, a devida humildade para receber todo o teu ordenar. Te peço que o Senhor venha consagrar essa água que está em nossas mãos e apresentamos ao Senhor. Que o Senhor venha colocar, meu Pai, dentro delas a santidade do Senhor, o teu poder. Que isso aqui não seja mais um H2O, mas que seja um diferencial para a nossa saúde, para o nosso corpo, tanto físico quanto mental, quanto espiritual. Te peço que ao longo dessa meditação, enquanto estivermos, meu Pai, trocando experiências a respeito da tua palavra, vamos estar bebendo também dessa água e que o Senhor venha estar nos lavando. Seremos lavados, meu Pai, pela tua palavra e pelo teu poder. É isso que nós precisamos, é isso que nós queremos. Te peço ainda, meu Pai, que o Senhor venha alcançar a nossa família através, meu Pai, da tua misericórdia. Que o Senhor venha alcançá-los aonde quer que eles estejam. Ministra, meu Pai, no coração, na mente, no entendimento deles, a tua palavra, para que eles venham, meu Pai, também possuir a salvação, assim como o Senhor nos deu. Nós gostaríamos muito, meu Pai, que toda a nossa família também fosse salva. Esse é o nosso projeto, é o nosso desejo, e nós entregamos, meu Pai, essa sala de meditação em tuas mãos, nossas famílias e as nossas próprias vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Amém, povo lindo. Vou pedir aí só para Dona Marli deixar o áudio fechado, Dona Marli, que senão a senhora fala aí qualquer coisinha e fica saindo na sala e atrapalha um pouquinho. Pronto, sai. Arrebentou. Então vamos começar hoje, pessoal, o livro de Segunda Reis. Estamos no capítulo 1. E é uma continuidade do livro de Primeira Reis, obviamente. E o livro de Primeira Reis termina com Acasias. O livro de Segunda Reis começa com a história também de Acasias, rei de Israel, filho de Acabe e Jezabel. Então vamos lá. No verso 1, depois da morte de Acabe, o rei dos Moabitas se revoltou contra Israel. Só aqui, pessoal, a gente já tem uma coisa interessante para a gente perceber. Lembra que em Primeira Reis ainda tem um momento que o texto fala que Judá ele tinha lá controle sobre Edom, né? Ele permanecia lá dominando territórios e povos que o próprio Davi já havia conquistado. Ele não tinha perdido uma batalha e ele conquistou praticamente toda Canaã. E quando Israel se divide e fica Israel e Judá, eles começam a perder o poderio de algumas dessas nações. Não necessariamente Judá, mas Israel.
E o que a gente está vendo aqui são os moabitas se levantando contra Israel. Anteriormente, os moabitas, eles eram vassalos do reino de Israel, do Reino Unido. E acho que vale a pena a gente conferir isso. Abre em 2 Samuel, no capítulo 8. 2 Samuel, no capítulo 8, vamos ver aqui um pouquinho dos feitos de Davi. Claro que tudo isso foi por meio das mãos do próprio Deus. Era vontade de Deus que Israel conquistasse toda a terra de Canaã. Foi uma terra que Deus separou para os seus filhos escolhidos. Abrir aí, 2 Samuel, capítulo 8. No verso 2 a gente já vai ter assim, ó. Também derrotou os moabitas, fez com que se deitassem no chão e os mediu com uma corda. Os que ficaram dentro de 2 medidas foram mortos. Os que ficaram dentro da 3ª medida foram deixados com vida. Assim, os moabitas se tornaram servos de Davi e lhe pagavam tributo. Então, Davi não destrói aquele povo permanece existindo, mas para que eles existam e usufruam daquela terra em que eles estão habitando, então eles têm agora que pagar um determinado tributo. Dá um pulinho aí e passa para o verso 13 e 14. Aí mesmo, 2 Samuel 8, 13, 14. A gente vai ter aqui o seguinte: Davi ficou ainda mais famoso quando, ao voltar do ataque dos sírios, matou 18.000 homens no Vale do Sal, pôs guarnições em todo Edom, e todos os edomitas se tornaram servos de Davi. E o Senhor dava vitórias a Davi, por onde quer que ele ia. Então, são 2 reinos distintos, pode voltar aí para a 2ª Reis, 2 reinos distintos, o reino de Moabe e o reino de Edom. Davi conquistou os 2. Esses reinos ficaram sujeitos a Israel. Quando Israel e Judá se dividem, Edom fica sujeito a Judá e continua sujeito. A gente vê Josafá sujeitando ainda Edom. Ele tem um governador lá que é da parte de Judá, tomando conta daquilo e usufruindo dos impostos. E o que a gente vai perceber é que, enquanto Judá ainda se mantém buscando a Deus, na figura inclusive de Josafá, a gente vai perceber Israel, na figura de todos os reis que Israel teve, se afastando de Deus e perdendo o domínio daquilo que Deus deu, a herança que o próprio Deus havia dado, né? Então, a gente vai perceber aqui que Acabe, ele vai, Acasias, melhor dizendo, ele vai sofrer um ataque dos moabitas. E aí a gente vê o seguinte, verso 2, volta para 2 Reis, capítulo 1, verso 2. E o rei Acasias caiu pelas grades de um quarto do andar superior em Samaria e ficou ferido. Então enviou mensageiros e lhes disse: vão consultar Baal-zebub, deus de Ecrom, para saber se eu vou sarar dessa doença. Então, essa queda foi de tal forma violenta que feriu, de fato, a Acasias, de modo tal que ele não conseguia mais sair da cama que ele estava. Então, quando ele tem essa atitude, ele pede para que mensageiros, pede não, né? Ele é rei, ele manda mensageiros até Ecrom. Então, vamos fazer uma correlação aqui entre o verso 1 e o verso 2. Acabe morreu. Acasias ficou doente. A gente vai perceber que Israel perdeu a última batalha ali em Ramote-Gileade para os sírios. Toda essa conjuntura mostra uma fragilidade do reino de Israel. Por isso que os moabitas acabam se levantando contra Israel. Eles ficam
revoltados, porque os impostos que eles pagam são impostos pesados. A gente pode conferir aí no capítulo 3, verso 4, dá uma folhinha aí para frente, 2 Reis, capítulo 3, verso 4. Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Então, isso não era pouca coisa, pessoal. Eu fico tentando imaginar, assim, uma produção tão grande de animal e você imaginar que isso não se multiplica assim tão rapidamente, né? O bichinho, quando para, ele não para 2, 3 filhotes. É um filhote por ano. E então, para que os moabitas conseguissem multiplicar suas riquezas em animais, por mais que eles andassem para frente, grande parte disso era tomada por Israel. Então, sem sombra de dúvida, os moabitas tinham dentro de si aquele descontentamento com Israel, aquela insatisfação com a situação de permanecerem vassalos de Israel. Quando eles acham a oportunidade, eles vão e se levantam contra Israel. É o que a gente vê. Pode voltar aí, né? 2 Reis 1. É o que a gente vê no verso 1. E aí parece que o texto quebra um pouquinho, né, a conexão, e ele começa a falar da doença de Acasias. Bom, voltando então aí para o verso 3, a gente vai ver que Acasias, ele manda lá os seus servos irem até Ecrom. Ecrom, pessoal, é como se fosse o que eu acho que hoje nós temos como... Nós não, né? Mas os católicos têm. Tem um lugar lá em São Paulo, como é que fala que tem até a Fátima lá? Tem um local lá em São Paulo que é como se fosse o grande centro religioso dos católicos. Me fugiu agora a memória. Aparecida. Aparecida, né? Então, pronto, é o maior templo que eles têm, né, dentro do Brasil, uma referência para o catolicismo. O maior templo que eles têm no mundo, o Vaticano. Pronto. Na época, Baal-zebub, ou Belzebu, o maior centro de culto desse falso Deus era justamente em Ecrom. Diga-se de passagem, eu não vou voltar, mas lá em 2 Samuel, capítulo 8, o verso 1, ele fala justamente que Davi também conquistou a terra dos filisteus. E essa terra de Ecrom era justamente na Filístia, que Davi também tinha conquistado. E tinha feito daquele povo vassalos. E a gente vai perceber aqui que Ecrom, ele já tem também uma certa autonomia. E tornou-se um centro de culto pagão. Interessante. Que Acasias, ele lembra muito bem disso. E ele vai e envia os seus mensageiros para buscar uma resposta. Qual a resposta que ele vai lá? Procura. Ainda no verso 2. Vão consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom, para saber se eu vou sarar desta doença. Ele não foi nem buscar uma cura. Eu, sinceramente, não entendi bem por que esse rapaz se submete a procurar um falso Deus a tantos quilômetros de distância só para saber se ele vai ser curado ou não. Me parece uma coisa muito sem sentido. Parece que é o cão mesmo para perturbar, influenciando ele, para que ele contenda com Deus, para que ele contrarie a Deus e Deus se revolte com ele. Não faz nenhum sentido. Porque se ele fosse lá para buscar cura, né? Que seria o mais lógico, ok, faria algum sentido. Mas ele não vai buscar uma cura. Ele vai buscar uma resposta. Eu vou sair dessa cama ou não? Não me parece uma coisa inteligente. Mas enfim, vamos lá.
Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita. Anjo do Senhor, na sua versão, pode estar com letra minúscula, mas tem outras versões com letra maiúscula. A que eu estou lendo agora é com letra maiúscula. E quando a gente sabe do anjo do Senhor, né, quando a gente vê o anjo do Senhor sendo citado na Bíblia com letra maiúscula, a gente entende que é uma referência da própria presença de Deus e a gente vai entender que é Jesus pré-encarnado, porque sim, Jesus, ele é Deus. Então, o próprio Deus foi atrás de Elias e falou com Elias: levante-se, vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte-lhes: será que não há Deus em Israel, para que vocês estejam indo consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Por isso assim diz o Senhor, não é uma resposta que você quer? Ok, nem precisa ser lá. Assim diz o Senhor: da cama em que está deitado, você não sairá mais. Você certamente morrerá. Sua versão está um pouquinho diferente, mas o contexto é o mesmo. Deus se antecipa aos próprios mensageiros de Acasias e fala: você não vai sobreviver. Dessa cama que você está, nesse leito que você está, você não vai se levantar. Esse é o seu leito de morte. Ponto. Não tem muitas histórias a respeito do Acasias. Por quê? Porque logo de cara ele comete essas afrontas. Vamos lá que Deus ele já está meio chateado com Israel faz alguns anos. Porque entra rei e sai rei, e nenhum deles pensam em fazer uma reforma religiosa. Muito pelo contrário, eles continuam afrontando a Deus e tentando a Deus. Quando a gente olha para Acasias, ele era filho de Acabe com Jezabel. Nós entendemos que Jezabel influenciou de tal forma Acabe que ele se tornou um idólatra em Israel. E a Jezabel, junto com a sua cultura, trouxe o culto a Baal e a Aserá. Momento aqui da água. Pois bem, Acasias cresce vendo isso. Acasias cresce vendo Acabe como um rei fraco, um homem fraco, um pai fraco, e a Jezabel, uma figura muito marcante, de uma mulher muito forte, muito influente, muito decidida, muito perversa, matava os profetas de Deus e muito definida na adoração dos deuses estranhos. Ele cresceu vendo isso e parecia para ele, eu imagino, que parecia muito mais plausível para Acasias ele seguiu o exemplo da mãe do que seguiu o exemplo do pai. Parecia que a Jezabel, ela teve muito mais sucesso, muito mais relevância dentro daquele reino do que o próprio Acabe. Então, Acasias está seguindo certinho os passos de Acabe e Jezabel no que se refere à idolatria. Ele sabe que existem profetas de Deus dentro do reino de Israel. Mas como ele foi criado numa cultura miscigenada, ele não é nem barro nem tijolo, ele ficou no meio da história, ele acaba se enveredando pelos caminhos errados. E ele sabe quem é Elias, tanto que a gente vai ver que no texto ele reconhece, ó, quem é fulano assim, assim, é Elias. Ele sabia que Elias existia, sabia que Elias estava em Israel, sabia que Elias era sujeito a Deus para o bem de Israel, mas ele não foi lá, ele não buscou. Talvez porque, assim como Acabe,
ele quisesse ouvir aquilo que o agradasse. Talvez ele tivesse uma consciência, talvez, de que ele não sairia daquela cama. Tanto que ele não procura a cura, né? Não é a preocupação principal dele. Parece que ele já tem dentro de si, né, esse sentimento sorumbático de que ele ia morrer. E se ele procurasse Elias, certamente o que ele ia ouvir não era o que o agradava, né? Não era algo que o agradasse. Então ele vai lá e manda buscar Baal Zebub. E diga-se passagem, Baal Zebub é um termo hebraico para um termo que na verdade era Baal Zebub e não Zebub. Baal Zebub significa Senhor da Glória. Baal Zebub significa Senhor das moscas. É como se quem escreveu o texto, os israelitas, chicanassem da identidade desse falso Deus e fizessem essa brincadeira, essa corruptela com o nome Baal Zebub. E quem escreveu o texto, ele tem esse ar de menosprezo com esse falso Deus. Então vamos lá. Então Elias foi embora. Verso 5. Os mensageiros voltaram para o rei, e este lhes perguntou: o que houve? Por que voltaram? Por que deram meia volta? A viagem de Israel para Ecrom não era uma viagem tão próxima. Dá para ver aí, pessoal? Esse mapinha? Todo mundo vendo? Dá para ver? Beleza. Então, vamos imaginar o seguinte, ó, Samaria onde está? Reino de Israel. Samaria está aqui. A cidade dos filisteus está aqui. Ecrom está por aqui assim, tá? Então não era um lugar assim tão próximo. Meu Deus do céu, Elias estava ali do lado. Ele manda que os seus servos atravessem um deserto. Aqui tem um deserto, deserto da Judéia. Eles atravessaram o deserto para chegarem lá só para perguntar se o cara ia morrer ou não. Né? Uma coisa assim, bem sem sentido, velho. Se vocês forem pensar bem, assim, bem sem sentido. Bem parece assim, pô, ouvi Satanás e quero afrontar a Deus porque Satanás me deu uma ideia bem estúpida. Bem assim. Bom, vamos lá. Então, a Casias sabia que essa viagem tomaria alguns dias, não ia ser uma coisa rápida, né? E quando menos espera, tá lá os mensageiros voltando. Então eu pergunto, o que houve? Por que voltaram? E eles responderam: um homem veio ao nosso encontro e nos disse que deveríamos voltar para o rei, que nos havia mandado e dizer o seguinte: assim diz o Senhor: será que não há Deus em Israel para que você esteja mandando consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama em que está deitado, você não sairá mais, você certamente morrerá. Então o rei perguntou qual era a aparência do homem que veio ao encontro de vocês e falou tais palavras. E eles responderam: era um homem vestido de pelos, com um cinto de couro na cintura. O que me leva a pensar que esses mensageiros dele realmente não sabiam quem era Elias e provavelmente não eram israelitas. Então Acasias, ele estava dentro ainda de um palácio, sob forte influência, até mesmo dos seus servos de confiança, estrangeiros e, com certeza, idólatras. Eles não conhecem quem é Elias. Tanto que o que eles fazem é uma descrição daquilo que eles viram, mas não do que eles conheciam. Então eles vão lá e falam, ó, era um homem vestido de pelos, com um cinto de couro na cintura. Então o rei disse, é Elias, o tesbita.
se Acasias disse, é Elias o tesbita, é porque Acasias sabia muito bem quem era Elias, sabia muito bem a função de Elias, mas ele teve a, como é que fala? A ousadia de ainda assim não buscar o profeta de Deus, mas buscar os falsos deuses. Verso 9. Então o rei enviou um capitão de 50 com os seus 50 soldados em busca de Elias. O capitão subiu, em cujo topo subiu ao monte, em cujo topo Elias estava sentado, e lhe disse: Homem de Deus, o rei está ordenando que você desça daí. Eu vou pegar aqui outra versão que eu acho mais forte. Isso daqui é muito mimimi. Então o rei lhe enviou um capitão de 50 com os seus 50 homens. Este foi ao encontro de Elias, que estava sentado no cume do monte, e lhe disse: Homem de Deus, o rei disse: Desce. Então, com certeza, esses homens que foram atrás de Elias, eu creio, esses homens que foram atrás de Elias, não eram necessariamente israelitas, não faziam parte do exército de Israel como israelitas. Podiam até fazer parte do exército de Israel, mas como estrangeiros. Vamos lembrar que Israel, ele está misturado ainda com parte do povo da Fenícia. E como Acasias, ele é herdeiro de Jezabel, além de Acabe. Então, parte daquilo que a Fenícia enviou ainda continuava por lá. Então, são homens sem temor, homens que estavam sujeitos a Acasias, sem maiores problemas, e que não tinham nenhum pudor de afrontar o homem de Deus. Se fosse um israelita, eu penso que eles teriam mais temor, porque os israelitas viram Elias fazer descer fogo do céu. Eles não seriam tão ousados ao ponto de falarem dessa forma com Elias. Talvez eles até obedecessem, mas falar desse jeito aqui com Elias, não falariam. Eles respeitariam o homem de Deus. Então vamos lá. Homem de Deus, o rei disse: desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma a ti e aos teus 50. Então desceu fogo do céu e consumiu ele e os seus 50. Nesse momento, o que eu percebo é que Elias está invocando o poder de Deus, não necessariamente para se proteger, não necessariamente para se vingar, mas sim para honrar o nome de Deus, para que essas pessoas respeitassem a presença do Senhor, o nome do Senhor, o Deus verdadeiro. Então, o próprio Elias, ele é estimulado, a gente vai ver mais adiante, pelo próprio Deus a determinar esse tipo de sentença. Quando o texto fala que eles foram consumidos, e a gente for lá para o significado dessa palavra em hebraico, significa muita carne queimada, muita carne comida. Então a gente vai entender que houve um sacrifício de carne muito grande e foi todo consumido, queimado, virou pó, cinza. Então a gente consegue perceber que realmente o fogo desceu e não ficou nada lá para contar a história daquelas pessoas. Não ficou um pedacinho de osso,
não ficou lá um chumacinho de carne. Não. Eles foram consumidos por completo. E eu acho interessante, a gente vai ver já já uma passagem, onde a gente vai entender que esse fogo que está descendo agora não é o mesmo fogo que desceu lá quando Elias fez descer fogo e aquele fogo consumiu o holocausto, como sendo uma oferta aceita. Esse fogo aqui já é fogo consumidor de vingança, mas não de Elias, da parte de Deus. O próprio Deus sondou o coração daqueles 51 homens, o capitão e os seus 50, percebeu que ali as intenções eram más contra o próprio Deus, e o próprio Deus inspira, incita Elias a, a fazer descer fogo do céu. Então, vamos lá. Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50, com os 50 homens. Esse lhe disse: homem de Deus, assim diz o rei, desce imediatamente. Bom, o primeiro falou para ele descer, e o segundo desce imediatamente. Se a gente entende que aqueles que vão à nossa frente por uma ordem nossa, eles estão representando diretamente a nossa pessoa. Então, aquele pequeno exército, quando foram em busca de Elias, realmente eles mostravam o que estava dentro de Acasias. Vamos pensar friamente? Elias é um profeta, ele não é um guerreiro, ele não é um gigante filisteu, ele é um homem de Deus simples, que mora no deserto, sem riquezas ou poder, apenas um homem que tem comunhão com Deus. Para que 51 homens? Para render a Elias. Então aí a gente vai entender, Elias não tinha seguidores, a gente vai ver que ele só tinha um rapazinho, o Eliseu. Para que 50 homens, 51 homens para conter um homem? Isso revela o que havia dentro de Acasias. Uma ira muito grande, e o objetivo dele era, sim, matar Elias. Fazer com que Elias fosse subjugado da forma mais perversa que fosse precisa e que ele, no final das contas, ia ser morto. Quem realmente teria essa intenção? Por trás de Acasias. Quem, desde o começo, está fazendo com que Acasias se torne contra Deus. Na minha cabeça não tem outro, é Satanás. Então, Satanás inspira Acasias a se rebelar contra Deus. Deus se rebela contra Acasias. E Satanás continua inspirando Acasias a continuar se rebelando contra Deus, na pessoa agora, né, na figura de Elias. Então, desce fogo do céu da primeira vez, quando o homem vai lá e diz, desce. E agora ele fala, desce imediatamente, esse capitão. Vamos entender que, então, essa mensagem que foi enviada agora, ela é mais vigorosa? Satanás realmente está muito chateado com isso. Satanás está muito revoltado de perceber que Elias, ele continua com o seu nível espiritual elevado, que ele continua com a sua comunhão com Deus em dias. Houve aquele Elias que se sentiu culpado por não ter tido êxito na conversão de Israel lá atrás, quando ele acaba matando os profetas de Baal, lembra? E aqui a gente está vendo um outro Elias, que não tem temor nenhum, e que continuou mantendo, ele se revigorou, ele se reanimou, e continuou mantendo a sua aliança com Deus. O diabo revoltado manda ele descer do monte, manda ele descer da sua condição espiritual. Pela segunda vez, agora ele fala, olha, desce muito rápido porque você já está enchendo minha paciência. E a resposta de Elias? Respondeu Elias ao capitão, verso 12.
Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma tu e os teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e consumiu ele e aos 50. É como se o próprio Elias ele tivesse dando resposta para Satanás. É como se o próprio Deus tivesse mandando um recado para Satanás. Esse servo aqui, ele é meu. Esse você não toca. Claramente, isso tem uma conotação espiritual muito forte, e a gente pode compreender isso, de que nós somos permanentemente afrontados, perturbados por Satanás, para que a gente saia da nossa condição. E vem as afrontas mais absurdas de tudo que é lado. Quando menos você espera. Das pessoas, inclusive, mais próximas da gente. Às vezes de um familiar, um amigo, aquela pessoa que a gente considera, que a gente gosta. E qual o objetivo dessas afrontas? Qual o objetivo, né, dessas investidas? É tirar você do espírito, é tirar a gente do espírito e fazer a gente descer da nossa condição para chegarmos a uma condição inferior, onde a gente vai acabar perdendo razão, perdendo a nossa confiança de que é o próprio Deus quem nos guarda, quem nos protege, quem nos justifica e tudo mais, e fazendo com que a gente perca a nossa comunhão com Deus. Dá para entender esse paralelo? Então, o objetivo de Satanás, pessoal, quem está por trás dos capitães, ou melhor, dos soldados, do capitão, de Acasias, é Satanás. Quem está por trás de Elias é Deus. E o embate aí é realmente do bem contra o mal. É uma coisa muito clara. É o bem contra o mal. E aí a gente vai ver o seguinte, no verso 13. Tornou o rei a enviar pela terceira vez outro capitão de 50, com os seus 50 homens. Este terceiro capitão de 50 subiu, pôs-se de joelhos diante de Elias e implorou-lhe: Homem de Deus, seja, peço-te preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 soldados, teus servos. Pessoal, aqui a gente já vai ver alguma coisa diferente. Aqui a gente já vê uma coisa diferente. O primeiro e o segundo destacamento de soldados não parece que eles subiram o monte. Mas esse terceiro destacamento parece que o capitão subiu o monte. E ele se prostrou diante de Elias. Tornou o rei a enviar pela terceira vez outro capitão de 50 com os seus 50 homens. Esse terceiro capitão de 50 subiu. Pôs-se de joelhos diante de Elias e implorou-lhe pela sua vida e pela vida dos seus homens. Ele teve uma condição muito mais sábia. E ele reconhece. Verso 14. Desceu fogo do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50 com os seus 50 homens. Agora, porém, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Ele tinha consciência, esse homem em especial, não sei se por ele ver o primeiro destacamento destruído, o segundo destacamento destruído, não sei se ele tem essa consciência de que ele está lidando realmente com um homem de Deus que é poderoso, poderoso porque obedece a Deus. Não sei se ele reconhece esse homem como sendo alguém poderoso e ele realmente teme, ou se esse homem já tinha algum temor a Deus antecipadamente e ele já se aproxima de Elias, de fato, sujeito a Elias. O texto não deixa isso muito claro. Mas o que fica claro é que por trás de Elias está o próprio Deus. Então,
O anjo do Senhor, aquele mesmo anjo que falou com Elias para falar com os mensageiros de Acasias, quando eles desciam para Ecrom, esse mesmo anjo aparece aqui agora para Elias e fala. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com esse, não temas. Levantou-se e desceu com ele e foi falar com o rei. Então, o que a gente vai perceber é que por trás do Elias, por trás das deliberanças de Elias, de descer fogo e consumir aqueles homens, estava o próprio Deus. Então não era Elias que estava decidindo que aqueles homens deveriam ser mortos. Era Deus que já havia decidido que para aqueles homens não havia mais salvação. Não tinha mais recuperação. E aquele fogo que estava os consumindo era um fogo como o do inferno. Um fogo realmente consumidor. E aí agora eu quero que vocês abram a Bíblia em 2 Tessalonicenses. Todo mundo abriu? Espera aí que eu ainda não abri. Espera aí que está só sem subir na minha Bíblia. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1, pessoal. A gente vai ter o seguinte aqui, ó. Todo mundo? Vamos lá. Ora, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, rogamos que não desistais facilmente do nosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. O que ele quer dizer aqui, o autor? Não fiquem perturbados, né? Mesmo que vocês ouçam alguém pregar, mesmo que vocês recebam uma carta, né? Parte da Bíblia. Naquela época não tinha Bíblia, eram as cartas. Mesmo que você receba uma carta, né? Da parte de nós, como se fôssemos nós que estivéssemos escrevendo para vocês. Não acredita nisso, né? Como se essas palavras dissessem, olha, o dia do Senhor já chegou. Não, não acredita nisso, não. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho do pecado e o filho da perdição. Ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Óbvio que essa é a imagem do próprio anticristo. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Lembra que a gente já exortou vocês a respeito dessas coisas, dos falsos profetas, que podem falar de falsas profecias? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Então, existe algo que detém a volta do Senhor Jesus, vocês sabem o que o detém, então não se deixem enganar pelas falsas profecias. Pois já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora o detém, até que seja afastado. Então, esse um que agora detém a volta de Jesus, uma hora vai ser afastado. E então seja revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. A vinda desse iníquo
é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios e mentiras, e com todo engano da injustiça para os que perecem. Perecem porque não receberam o amor à verdade para serem salvos. Parar por aqui. O que eu quero dizer com esse texto? Existe uma forma de Deus analisar aqueles que serão salvos ou não. É isso que ele está dizendo aqui. Existem pessoas que elas simplesmente pertencem ao anticristo. Pessoas que são como o anticristo. E essas pessoas, para elas, não têm salvação. Por isso esse fogo consumidor, aqui levando esses capitães, porque em princípio, pessoal, um soldado que recebe uma ordem e cumpre essa ordem, em princípio, ele tem culpa? Ele tem pecado? Não. Mas por que então Deus vai e consome esses homens? Porque dentro deles o intento era mau, era perverso, contra o representante de Deus, e se esse representante representava a Deus, contra o próprio Deus, era uma afronta ao próprio Deus. Está dando para entender? Então, quero que fique bem claro que o juízo de Deus, ele é certo. Sabe outra coisa em que o próprio Acasias incorre? Um juízo que ele trouxe para si e acabou deixando que esse juízo tomasse os seus soldados do exército, o juízo da idolatria. Vamos dar uma olhada aí em Êxodo, no capítulo 20. Êxodo já está mais fácil de já abrir aí. Todo mundo? Vinte não, pessoal, me perdoa, 22. Todo mundo aí? Pronto. 22, 20. Quem sacrificar aos deuses, e não somente ao Senhor, será morto. Só basta esse daí. Quem sacrificar a outros deuses que não seja tão somente o Senhor, será morto. Esse daqui foi outro pecado que Acasias trouxe para si, de adorar os falsos deuses. Ele estava indo lá para adorar Baal-zebub, depender de Baal-zebub. Só nisso aí ele já tinha sobre si a profecia, a determinação de que ele seria morto. Além disso, Acabe tinha sobre si uma profecia, um juízo, de que toda a sua família, toda a sua geração de machos também seria morta. Acasias só estava aumentando a dor dele. Então vamos voltar aí para a Segunda Reis. Segunda Reis. Verso 16. Disse ao rei: assim diz o Senhor: por que enviaste mensageiros a consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? É porque não há Deus em Israel para consultares a sua palavra? Portanto, desta cama em que estás, não sairás, mas certamente nela morrerás. Assim morreu, conforme a palavra do Senhor, que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar, no segundo ano de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porque Acasias não tinha filho,
Então, quem assume é o irmão dele, filho também de Acabe. Quanto aos demais atos de Acasias, acaso não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Aqui termina o primeiro capítulo. E a gente vai ver ele falando de Acasias de uma forma muito breve. A coisa mais relevante que ele fala de Acasias é que Acasias ficou doente e ele, dessa cama, não conseguiu se levantar mais. Acasias teve um reino de apenas 2 anos. Foi uma coisa muito rápida. E enquanto ele reinou, não teve grande diferença. Deixa eu tirar aqui. Não fez grande diferença, né, para o reino de Israel, a não ser que ele manteve o sistema religioso falso daquele momento e ele continuou fazendo com que Israel pecasse, né? A gente vê que entra agora a figura de Elias, mais uma vez sendo usado por Deus. A gente já sabe que ele recebeu lá atrás a direção de ungir outro em seu lugar. Esse momento ainda não aconteceu. Enquanto isso não acontece, tranquilamente, Deus o aceitou de volta, de braços abertos. O aceitou, não. Deus fez ele vir novamente para perto de Deus. O próprio Deus que o trouxe para si. Ele estava lá muito chateado consigo mesmo. Deus fala, não é assim não, sou eu que faço as coisas, né? Tudo vem por mim, você só tem que obedecer, não fique preocupado com os resultados. Os resultados vão vir por meio de mim. E aí é isso, pessoal. O que vocês têm aí de algo a acrescentar? O que vocês retiveram além do que nós vimos aqui? Ninguém? Nada? Pelo amor de Deus, pô. Fala aí comigo. Fala aí, Dona Cida. Fala, Dona Cida. Fala. Aqui, quando eu falo que o rei Acasias, né, ele adoece e fala que vai, manda as pessoas perguntarem a, Baal, né? Baal. Mouse é boob. Eu acho isso aí que ele, apesar dele ter sido nascido numa casa de pessoas que eram idólatras, né? Mas ele conheceu a palavra de Deus como conheceu Elias, né? Ele sabia que era o Deus verdadeiro. Então, quando ele manda aquelas pessoas irem lá buscar a resposta para a doença, se ele ia ficar, se ele ia sair da cama, é o que a gente trazendo para o dia de hoje é a falta de fé. Às vezes a gente está na igreja e vai procurar profecias na boca de outras pessoas, até mesmo de outras igrejas, né? Eu acho isso um pouco de dúvida. É o que a Casias, eu aqui nesse estudo, né, me passou isso. A falta de fé, a falta de crença no Deus Todo-Poderoso, porque ele já tinha provado, né, de Deus. Então, a paciência de Deus é inesgotável e chegou para ele, né? Mas, infelizmente, ele caiu e caiu para morrer, não caiu para viver. Ele caiu para morrer. Fica isso para mim. É A gente bacana isso aprende. aí que a senhora falou agora, Dona Cida. Quando ele caiu, é aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia, né? E a É, queda dele foi para a morte mesmo. nossa, Não sei quanto tempo levou na cama, deve ter levado talvez alguns meses, semanas, sei lá. Houve um tempo, claro. Ele ficou doente e ele foi ficando na cama. Quando aquilo trouxe para ele alguma angústia, aí é que ele resolveu procurar o, o Baal Zebub, né? Os falsos profetas lá de Baal. Mas, com certeza, porque tinha levado um tempo. Já havia um tempo ele deitado na cama. Então, ele perdeu a esperança
de que ele fosse sair da cama. Ele tinha dentro de si essa desesperança. Ele tinha dentro de si. Mas ele não se submete a Deus, né? Verdade. A má influência, com certeza aqui, a má influência de Jezabel. Má influência de Jezabel. Era uma mulher muito, né? O gênio dela era muito forte. Ela influenciou os filhos, a família, com certeza, muito mais do que o próprio Acabe. Fala aí, Cristiane. O que me chamou a atenção, duas coisas me chamaram a atenção. A primeira foi sobre o terceiro capitão, né? Que ele se põe de joelho diante de Elias e fala, e da forma que está escrito aqui, não existe nenhum sarcasmo e nenhum deboche. Ele fala, homem de Deus. Então, tipo assim, a humildade dele foi que poupou a vida dele. Foi ele ter sido humilde naquele momento ali, de reconhecer Elias como homem de Deus e suplicar pela vida dele e dos que estavam com ele. É muito interessante que a pessoa que ela é líder, né? No caso aqui, ele era capitão de 50, ele não tinha que pensar só nele, ele também pensou nos companheiros dele, naqueles que estavam, que dependia dele. E em nenhum momento ele teve medo do que poderia acontecer se o rei resolvesse matá-los, né? Você vê que ele não pensou duas vezes. Ele foi lá, ele reconheceu e a humildade dele salvou a vida dele e dos seus, né? E uma coisa também que me chama a atenção é sobre esse rei, né? O que acontece? Ele não teve nenhuma experiência com Deus, nem diretamente com o profeta, a não ser aqui. Mas ele era extremamente arrogante, ele era extremamente idólatra. Então ele veio com aquela carga que veio dos pais. Foi o ensinamento da mãe, ensinamento de Jezabel, foi tudo que ela ensinou, foi só o que ele seguiu. Isso mostra muito a importância de nós em casa, do que a gente passa para os filhos. É muito interessante que os nossos filhos, eles vão crescer, o fundamento dele é aquilo que ele aprende em casa. Então, assim, ó, se os nossos filhos, tipo assim, se o meu filho ele tem um pai ou uma mãe que não tem temor a Deus, que xinga, que é um lar de brigas, o caráter dele vai ser formado daquela forma ali. Então, é muito importante o nosso exemplo dentro de casa, nos mínimos detalhes, porque é o que nossos filhos vão levar para a vida. E outra coisa, mesmo aceitando o Senhor Jesus, para eles se libertarem desse mau costume, desses costumes que trazem do passado, é uma luta muito grande, padecem bastante. Se todos os pais soubessem disso, tivessem essa noção, procuraria sempre fazer o que é certo e ser assim, ótimo exemplo para os filhos. É o futuro dos filhos, é aquilo ali. Verdade, velho. Ainda bem que eu não fui mãe. O negócio nem ia dar certo, não. Olha só. Outra coisa que eu acho interessante a gente posicionar é que quando Elias ele está lá no monte, necessariamente a postura dele não é de fugitivo. Ele não foi para o monte para fugir. Ele foi para o monte porque era o lugar que ele realmente tinha prazer de estar, onde habitualmente ele já permanecia. Elias era um homem dos montes. Há alguns estudos que dizem, inclusive, que esse monte é o Monte Carmelo, mas o texto em si não revela, então dá para ter certeza se é o Monte Carmelo. Mas, enfim, ele era um homem dos montes. E é interessante a gente perceber que ele estava no lugar onde ele poderia estar mais seguro possível. E o monte, ele é um altar natural. A gente tem os altares que são feitos por homens, né, os altares que nós levantamos para Deus. Tem o altar de areia
e tem o altar de pedra. Dá uma olhada aí, Êxodo capítulo 22. Aqui sim que era Êxodo 22. A gente tem os altares que são feitos por homens e temos os altares que são naturais. Êxodo 22 não, 20. Êxodo 20, no verso 22. Aí a gente vai ler o 22, o 24 e o 25. Olha só o que diz. Então disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vistes que do céu eu vos falei. Vamos continuar com o 23. Não fareis outros deuses ao lado de mim, deuses de prata ou deuses de ouro, não fareis para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Se me levantares um altar de pedras, não farás de pedras lavradas, pois se sobre ele usares a tua ferramenta, tu o profanarás. Então, Deus diz como são os altares deles. E ele chega e fala, olha, tem os altares de areia, de terra, e tem os altares de pedra. Os montes são altares naturais, que contêm tanto areia como também pedras, rochas. E Elias, ele se mantinha lá. Eu acho essa comparação muito interessante. É uma comparação muito interessante. Onde nós devemos permanecer no altar, o altar aquele de pedra que nós temos na nossa igreja, não é esse altar que Jesus fala, né? O altar que nós devemos permanecer na comunhão com Deus. O altar símbolo que nós temos na igreja é aquilo que representa a presença do próprio Deus. Então, nós devemos andar no altar, nós devemos andar na presença do próprio Deus, dentro de uma santidade. Vamos lembrar que ninguém se aproxima de Deus se não houver santidade. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ninguém se aproxima de Deus sem santidade. Então, como é que a gente vai se aproximar de Deus? Como é que a gente vai se aproximar do altar que simboliza o próprio Deus? Em santidade. Então, não é só uma questão material, palpável, é mais um conceito espiritual, um conceito filosófico, onde a gente tem que entender que devemos ter um tal proceder, um tal comportamento, tais pensamentos que mostram a nossa santificação, que mostram a nossa santidade, mostram a nossa comunhão com Deus e mostram que estamos andando com o próprio Deus. Ok? Fala aí, dona Marli, o que a senhora tem para acrescentar para a gente? Dona Marli? Pode falar, dona Marli. Ei, dona Marli, perdeu a língua? Tá acertando aí não, né? Então é isso aí, pessoal. 2 Reis, capítulo 1, capítulo curtinho, facinho da gente digerir, mas com lições extremamente importantes. Eu penso assim que o que a gente deve reter é que a gente deve permanecer sempre no lugar alto, não devemos deixar que Satanás nos distraia e nos tire da onde não devemos sair, que é do nosso nível de santidade. Se a gente está aqui, a gente tem que aumentar, nunca jamais descer. Se a gente retrocede, a gente acaba desagradando a Deus, né? Por mais que a gente tenha que pagar um preço alto por isso, pois que paguemos, mas a gente não pode retroceder. Elias estava lá pagando o preço dele.
estava sendo perseguido. Pelo menos 110 homens foram atrás dele. Não vou falar os outros, os últimos 51, que eles foram do bem. Mas os outros anteriores foram lá afrontá-los, ameaçá-lo. E, de fato, o objetivo era, no final, matá-lo. Mas o próprio Deus guarda quando nós andamos em santidade. Deus protege, Deus livra, Deus justifica, Deus faz o que tem que fazer. E aí, é só a gente continuar obedecendo, porque Deus vai sempre dar a direção. Obedece que está certo, mesmo que você vá lá para o covil dos lobos, mesmo que você vá lá para o lugar mais, né, mais trevoso, o profundo das trevas, do abismo, não tem problema. Se Deus está contigo, você está seguro. Não tem o que você temer. Acertou aí agora, dona Marli? Quer acrescentar aí alguma coisa? Tem que abrir o áudio. Aí, pode falar. Não está saindo, não. Fale pertinho do microfone. Tem um microfonezinho aí. Não tem, não? É, tá dando ruim, né? Deixa pra lá. Não dá para ouvir, não. É por causa do microfone, mas não tem problema, não. Fique em paz. A gente entende. Tá bom? Então, vamos fazer aí a nossa oração de encerramento. Cristiane, você pode encerrar aí pra gente? Vamos lá. Senhor nosso Deus e Pai amado, Deus maravilhoso, Deus, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos agora esse momento nas tuas mãos. E juntas, meu Pai, pedimos para que o Senhor venha abençoar todo o EVG, meu Pai. Venha abençoar todo o grupo. Venha abençoar todos os componentes desse grupo sacrifício, aquelas que não puderam estar, meu Pai. Estão cansadas da lida. Às vezes, meu Pai, não conseguiram nem sequer descansar direito, meu Pai, porque o dia foi difícil, o dia foi cansativo. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, fortalece nossas irmãs, meu Pai. Fortalece tuas filhas, tuas guerreiras. Espírito Santo, penetra na alma e no coração de cada uma delas, meu Deus, e faz o milagre acontecer. Meu Senhor Jesus, cada um tem a sua luta. Então, que o Senhor possa, meu Deus, agir na vida delas. Realizar, meu Deus, aquele desejo que só o Senhor pode fazer. Resolver o problema, fazer o milagre acontecer. Deus, só o Senhor sabe o que elas estão passando e só o Senhor tem poder para fazer o milagre acontecer. Então, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, faça o milagre acontecer na vida de cada uma delas, meu Pai. Cada uma delas. Espírito Santo, que o Senhor possa sondar os corações, meu Deus, nesse momento. E que o Senhor possa tirar o que não te agrada. E que o Senhor possa acrescentar a tua luz, o teu espírito, renovar as forças, santificar cada uma, meu Pai. Nós precisamos, meu Deus, do Senhor. Deus, sem o Senhor nós não podemos, nós não somos nada. Então, em nome do Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, meu Pai. Tem misericórdia da gente, meu Deus, e nos abençoa, nos visita, Espírito Santo, visita cada uma nesse momento, seja o que for que elas estão fazendo, podem estar dormindo, podem estar resolvendo um problema, podem nesse momento, meu Deus, estarem felizes ou tristes, mas que o Senhor possa visitá-las, meu Deus. E repreenda o mal, tira os problemas, tira a doença, seja o que for, meu Deus, que o Senhor venha abençoar nessa noite, que o Senhor venha fazer um milagre na vida de todas elas, e nós colocamos nas tuas mãos, meu Pai, e nós te agradecemos, porque nós temos a certeza que o Senhor é conosco, meu Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Obrigada por tudo, meu Deus. Obrigada pela vida, obrigada pela oportunidade que o Senhor nos dá, obrigada pela tua misericórdia, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos louvar o Senhor com a nossa vida, que nós possamos glorificar o teu nome, meu Deus, todos os dias,
todos os momentos, com os nossos pensamentos, com as nossas palavras e com as nossas atitudes, meu Deus, que nós venhamos ser testemunhas vivas do Senhor aqui na terra, meu Deus. Nós colocamos todos, meu Deus, nas tuas mãos, todas as tuas filhas e os familiares, e nós te agradecemos, ó Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Então é isso aí, povo lindo. Por hoje é só.